Onde estão os seus comprovantes de declaração de imposto de renda? Os recibos de pagamento do condomínio, os carnês quitados do IPTU? É nos momentos mais inesperados que documentos não guardados acabam fazendo falta. Para saber como e quais precisam ser arquivados, vamos conversar com o Sérgio Faraco, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. Por quanto tempo devo guardar um documento? A maioria dos documentos deve ser guardados por 5 anos, de uma maneira geral. Agora, tem certos documentos, como é o caso do Fundo de Garantia, para as empresas, tem que guardar por 30 anos. Quais os possíveis prejuízos para quem não guarda esses documentos? Quem não guardar, o que é que vai acontecer? De repente, por exemplo, o imposto de renda. Se você teve um gasto médico, não apresentar o recibo, você vai ter dificuldade porque vai cair na malha fina e na hora que precisar comprovar, não ter o recibo, vai se complicar. Sérgio, agora você falou 5 anos, né? Mas alguns quitações de água, luz, cartão de crédito também devem ser guardados por esse tempo? No caso aí, eu sempre aconselho, né, você de vez em quando tirar uma certidão, né? De repente assim no cartório, no caso, água e IPTU, essas coisas tudo, eu acho que você deve guardar sempre. Porque às vezes não há um controle muito grande nas prefeituras. Apesar da Mais de 5 anos, então. Eu aconselharia guardar, porque às vezes quando você for vender uma casa, né, de repente pode ter um problema de IPTU. Se tiver o carnê quitado, já fica mais fácil de você, né, fazer essa transferência. Agora, mas quais documentos normalmente jogamos fora e que mais sentimos falta depois, que vamos precisar e não temos? Eu vejo mais sério, às vezes, você vai no médico, recebe aquele recibo e joga de lado, né, e esquece de repente, guardar aquele documento. E eu vejo outra coisa assim, e na hora que você for fazer a declaração de imposto de renda, às vezes você nem se lembra que teria, né, que utilizar aquilo ali para você pagar menos imposto de renda. Sérgio, agora cada vez mais tudo é online, é pela internet, a gente, né, consulta tudo no computador. As folhas de pagamento também são assim. É importante a gente imprimir e guardá-las ou não precisa? Eu vejo muito importante imprimir e guardar. Por quê? Quando se entrega a DIRF, tem acontecido muito isso, principalmente no nosso escritório contábil que faz declaração de pessoa física. A pessoa, de repente, recebeu tanto por ano. Aí a empresa faz a DIRF, entrega a declaração do que é que recebeu. E às vezes está diferente do recibo que você recebeu. Isso aí pode amanhã ser chamado pela Receita Federal. As dicas valem tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica? Pessoa jurídica também. Tem alguma recomendação especial? Não vejo recomendação nenhuma especial. Agora, como as coisas são feitas pelo meio magnético, principalmente da pessoa jurídica, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, é interessante você imprimir, né, e guardar, né, por 10 anos. Quando é ou não nossa obrigação guardar esses documentos? Por exemplo, no caso da empresa que você citou há pouco aí, a empresa depois não pode ser obrigada a aprovar também? Como é que fica essa situação? Não, aí toda empresa é obrigada a aprovar toda a sua documentação, uma vez que for pedido pela Secretaria da Fazenda, ou pela Receita Federal, ou pela própria Prefeitura, quem trabalha com ISS, prestação de serviço, pode amanhã requisitar as notas fiscais, os livros contábeis e fiscais. Então isso é importante você guardar por 5 anos. E documento mal conservado pode perder a validade? Não vejo, desde que seja fácil de você conferir, né, que você tiver condições de realmente olhar e ver que às vezes tu tem uma certidão de nascimento não lá, pode rasurar, né? Tem muita 60, gente que às vezes tem muita gente aí que coloca um valor maior, né? Principalmente no recibo médico, né? Uma nota fiscal de uma clínica, né? Aliás, a propósito, é bom todo mundo ficar agora muito ligado, porque o que é que vai acontecer? As clínicas vão ter que informar, né, para a Receita Federal o nome do paciente, o valor e tudo mais. Então, aí tinha muita gente que mandava, por exemplo, assim, ó, o meu pai vai lá e vai pagar a minha consulta, né? E coloca o meu nome. Isso aí não vai poder mais. O pessoal vai ter que fazer realmente, colocar o recibo e a nota fiscal daquilo que efetivamente foi atendido, daquele que foi atendido efetivamente. Tem que ter atenção. Sobre a declaração do imposto de renda, depois caiu na malha fina, foi chamado, apresentou os documentos. É bom guardar esses documentos ainda ou de repente já pode... Não, aí eu vejo passando os 5 anos tranquilamente, não vai ter mais problemas. Então, o bom mesmo é 5 anos e algumas coisas para sempre. Isso, no exatamente. Caso, como você citou, de IPTU, só para a gente relembrar. Eu vejo IPTU, guias de INSS, às vezes por causa de uma aposentadoria. É importante você guardar isso aí, porque amanhã pode até prejudicar a tua aposentadoria, né? As guias, principalmente contribuinte individual. Tá certo, Sérgio. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Bom Dia. Obrigada.